Olá, boa noite a todos. Estamos no segundo dia do Congresso Filho, Herança Preciosa. Quero deixar aqui o meu muito boa noite a vocês que já vão estar chegando. São 20 horas no horário de Brasília. Para quem ainda não me conhece, eu sou Sayonara Marques. Eu sou escritora e psicanalista. Olá, Bárbara. Bárbara chegou. Que bom que você chegou, querida. E eu tô aqui nesse congresso, né? Fui convidada pela Bárbara para estar ministrando esse congresso. Bárbara é responsável por um ministério lindo com filhos. E interessante que ela tá sempre trabalhando todo dia com isso. Eu tô sempre assistindo, tô sempre lendo. E ela traz reportagens muito interessantes. A página é Filhos, né? Interessante, né? A página Filhos, Desafios e Ministério. Realmente desafios, né? Interessante a página, né? Olá, querida. Boa noite. Então, assim, eu tô no meu segundo dia e hoje eu falei que ia conversar um pouco mais sobre os filhos, né? Então, é isso que nós vamos fazer. É precioso falar sobre esse assunto. Então, é um grande prazer estar aqui com vocês para a gente conversar, trocar assunto, falar a respeito de muitas coisas, contar experiências. E nessa troca nós vamos crescendo, não é mesmo? Então, a gente falar em algo valioso como um filho, a paz de Cristo, querida. Então, a gente falar em algo tão valioso quanto o filho, a gente lembra assim, o que é que nós fazemos quando nós ganhamos, né? Ou temos algo muito valioso? O que será que nós fazemos? Essa vai ser a reflexão dessa noite, tá? Então, assim, para começar, eu quero pedir a Deus que me direcione em todas as coisas, direcione a minha mente, para que Ele possa me usar como instrumento dEle para a vida de vocês, bem como vocês como instrumento para a minha vida. Então, aqui estou à disposição do Pai. Amém? Então, eu vou começar falando sobre algo valioso, que é o filho. Então, assim, valioso. O que é que nós fazemos com algo valioso que nós recebemos? O que é que primeiro vem à mente de vocês? Filhos, um desafio diário e um mistério. É verdade, Bárbara. O que é que nós fazemos? A tendência que a gente tem nesse algo valioso é guardar, ou não é? Proteger o que a gente tem de valioso, né? E é isso que muitas vezes nós fazemos com os filhos. Na verdade, nós temos que fazer sempre. Mas o excesso disso traz o que a gente pode chamar de superproteção. O que acontece quando o filho ele é super protegido, né? É sobre isso que eu também quero abordar essa noite. Então, já temos aí a Jaqueline também presente. Boa noite, Jaqueline. Então, assim, quando nós super protegemos nossos filhos, deixamos apenas de proteger, né? Então, já causa algo em desequilíbrio, né? Você sai do perfeito equilíbrio para algo em desequilíbrio. Protegemos nossos filhos, é quando assim, você sabe que ele pode cair, você fala, você segura, filho, você pode cair, é uma proteção, os cuidados que você dá, é uma proteção, uma forma de proteção. Mas, quando você super protege, você deixa que seu filho, ele dependa tanto de você, que ele deixa de agir por conta própria. Ele fica sempre esperando que você faça por ele, você o proteja, né? Oi, Jaqueline! Graça e paz, querida. Tá aí um alerta que eu quero fazer para vocês. Cuidado com esse excesso de proteção, né? É assim que se chega a essa super proteção, através desse excesso. Há crianças que demoram para andar quando há esse excesso de proteção. Acreditem. Tem crianças que desde pequenininha recebem esse excesso de proteção, e a gente aí fala em algo em desequilíbrio, que é a super proteção. Até para andar elas demoram, sabe? Porque a mãe não deixa que ela engatinhe fora de um tapete específico, daí aquele tapete pode escorregar um pouco, ela já não tem... Enfim, é um paninho, sempre em cima de um paninho, é sempre carregando o filho, o pai não deixa o filho andar no chão, não deixa ele caminhar, tentar fazer, porque ele pode cair. Olha a superproteção aí. Então, de algo doentio, já saiu do equilíbrio para um desequilíbrio, né? Então, a criança demora de falar também.
Há um problema sério, Neuza, boa noite, querida. Há um problema sério também com a criança que ela, quando ela tenta falar, né, água, ela, e aí a mãe, que você quer o quê? Água? O que você quer? O pai falando e deixa no lugar do filho, naquela super proteção, venha que eu faço, venha que eu te dou. A criança já não busca. Da próxima vez que ela quer água, ela aponta para a geladeira apenas, né? Ela já não fala, porque o pai e a mãe, eles fazem por ela, né? Então, o que é que acontece com esse excesso de proteção quando a criança ela se torna um adulto? Insegurança, é um adulto inseguro, ele se torna um adulto inseguro. Frágil, né? Um adulto dependente, um adulto que tem dificuldade de tomar decisões. Olha só o que nós podemos fazer com o nosso filho. Sem querer mesmo, né? Muitas vezes sem querer a intenção é a melhor, mas não é isso que devemos fazer, né? Então, cuidado com essa superproteção, porque você pode formar um caráter deformado no seu filho, né? Essa má formação nele, de uma dependência, de uma codependência a todo tempo, de uma fragilidade, não toma decisão, é um adulto inseguro. Olha quantas coisas nós podemos fazer na formação do nosso filho, né? Então, dê a proteção que o seu filho necessita, né? Permitindo que ele faça as suas escolhas de acordo com a maturidade dele. Então, assim, o seu filho deve fazer escolhas. É lógico que você tem coisas que você precisa orientar. Ele é muito pequenininho, não dá para fazer escolha sozinho. Mas, assim, à medida que ele vai crescendo, você vai protegendo. Lógico, você não vai permitir que o seu filho caia. Se você sabe que ele vai cair, vai se ferir muito grave, então você vai estar perto. Mas permita que ele faça as escolhas dele também, para que ele comece a ganhar independência. O seu filho precisa ter a independência. E isso também é formado pelo pai, pela mãe. Então, tome esse cuidado. Jamais diga um não por apenas dizer não. Então, assim, se você vê que o seu filho vai ter um problema sério com aquilo, você vai dizer, filho, aqui não, por isso. O filho não deve ouvir um não pelo simples fato de ouvir não. Eu tenho uma das minhas filhas, ela me pediu para ter Instagram e me pediu para ter Facebook. E eu falei para ela, filha, o Facebook, se eu não me engano, é a partir de 13 anos, né? Então eu falei a partir dos 13 anos. E ela falou, assim que eu fizer 13, eu falei, não, isso não significa que você vai receber assim que fizer 13 anos. Assim que eu entender que você tem maturidade para ter um Facebook, eu vou te dar, vou lhe permitir ter esse Facebook, logicamente com controle, né? Aí ela falou assim, mas o Instagram eu já posso ter, porque a partir de 12 anos minhas colegas já têm. Eu falei assim, mas a gente não vai se basear no referencial do outro, a gente vai fazer aquilo que é melhor para você. Eu entendo que o Instagram é uma porta aberta e ainda não é o momento de você ter um Instagram. Achei interessante que ela falou assim pra mim, mãe, mas assim, eu vou ter um Instagram, mas minhas fotos não vão ficar públicas. Eu falei, melhor ainda, então deixa em casa no seu celular que você fica olhando, se não é pra ninguém ver, então deixa em casa. Olá, Vera. Olá, querida, muito boa noite a você. Então eu falei assim, melhor ainda, então você fica pra você as suas fotos. Ah, mãe, mas eu quero ver as fotos dos outros. Primeiro ela me falou que só veria aqui dos amigos. Depois eu falei, filha, não é hora. E nesse não tinha amor. É isso que eu estou tentando me fazer entender. Nesse não há amor. Então não permitir. Mas a gente tem tantos outros exemplos, por exemplo, da tomada. Você tem uma criança muito pequenininha e aí assim, você não vai deixar a tomada livre para ela meter o dedo, fazer, não é isso. Mas assim, você deve chegar perto da tomada e mostrar para ela, é um bebê ainda, é uma criancinha, você vai dizer, olá, boa noite, Jeane. Oi, querida, muito bem-vinda. Então você vai mostrar para ela e dizer, aqui dói, aqui não pode. E logicamente você não vai deixar a tomada livre, você vai fechar aquela tomada para que a criança ela não tenha um acidente, não ocorra um acidente ali com ela, né? Então assim, você está criando independência porque você não está simplesmente dizendo aqui não pode, lá não pode. A criança não é um robô, ela precisa entender por que aqui não pode, né? E quando é muito pequenininha você fecha a tomada. À medida que ela vai crescendo, você vai deixar a tomada livre, vai mostrar e vai dizer,
aqui dói. Porque você já entende que ela tem maturidade. Então, a Jaqueline, sim, amor no não. Por isso, temos que impor os limites necessários. É isso aí, Jaqueline. Obrigada pela sua contribuição, é isso mesmo. Então, assim, você vai fechar a tomada, ou melhor, vai abrir a tomada, vai deixar ali aberto sem a proteção, porque ela já tem idade para entender que ali não é bom, ela não vai fazer. Pode acontecer que ela até bote o dedinho e tome um choquinho, mas nada demais, ali ela não vai tocar mais nunca. Então tomem cuidado, porque vocês têm que entender, perceber o momento exato de fazer determinadas coisas, a maturidade da criança e o momento certo, né? Olá, Adriana! Seja bem-vinda, querida! Então, agora eu vou falar sobre a rede de proteção. Bem, você tem uma varanda, tem uma rede de proteção nela, e aí você vai pegar uma criança pequenininha e dizer, olha, se pendurar, cai, morre, pode ficar muito doente. Não, você vai dizer isso e vai mandar colocar uma rede de proteção, né? Você vai proteger porque você sabe que aquela criança vai tentar subir, pode cair realmente lá embaixo. Então, ela tem maturidade para entender que ali não pode fazer, mas é lógico que você, por entender que ela pode fazer, você vai botar uma rede de proteção. Então, assim, ela tem maturidade para entender já. Ela tem, vamos dizer, seus 8 anos, uma maturidade para entender que ali ela vai cair, vai se machucar. Mas mesmo dentro dessa maturidade, você sabe que não pode vacilar por algo tão sério, você vai pôr uma rede de proteção. Tá entendendo? Espero que vocês estejam entendendo bem. Vai chegar um momento, por exemplo, eu tenho filhas de 11 e 12 anos. Hoje eu vivo numa casa que não tem, num apartamento que não tem uma rede de proteção. Mas elas sabem, só pode, eu não quero nem que toque ali na grade. Então elas só podem vir até um limite que eu dei. E elas cumprem isso. Sabem que não podem, já tem maturidade para tal. Então hoje eu entendo. Mas muitas vezes você pode ter um filho de 11 anos que não tem condição de estar num apartamento sem a rede de proteção. Então isso o pai e a mãe eles vão entender. Entendendo o momento do seu filho. E aí vai agindo de forma a torná-lo independente aos poucos. É assim que a gente faz com o nosso filho. Agora eu quero falar um pouco sobre o tempo de qualidade. Eu falei que nós temos muitos assuntos a abordar. E vou falar um pouco sobre o tempo de qualidade com os nossos filhos. É verdade que nós pais, ainda mais na vida que a gente tem levado, no mundo atual, que as coisas estão tão caras, então às vezes os dois, né, o pai e a mãe, trabalham fora. E aí não tem tempo realmente em quantidade para os seus filhos. Né? Isso é muito natural nas famílias de hoje, isso acontece muito. Mas assim, o que eu gostaria de me fazer entender é que o tempo de qualidade não indica quantidade apenas, né? Boa noite, Ana Paula. Então, é um tempo corrido, né? Então é isso mesmo, olha. É isso que está acontecendo nas famílias de hoje, nosso tempo é bem corrido, né? É por isso que o tempo que a gente tem, seja qual for ele, a gente tem que tornar um tempo de qualidade. Então, se vocês trabalham fora, estão à noite com o filho de vocês, torne esse tempo curto como um tempo duradouro em qualidade. Isso é muito importante para os filhos de vocês. Oi, Gilson. Boa noite, querido. Então, o que nós aqui na minha família, nós fizemos? Eu, como sou escritora, sou palestrante, então assim, eu não clinico como psicanalista, então eu decidi isso para mim. Então eu trabalho aqui muito no computador, estou em casa, mas também faço algumas viagens, né? Quando eu sou convidada, eu vou palestrar em alguns lugares sobre família, casamento, filhos. Mas assim, isso não acontece sempre nem todo dia. Então eu tenho bastante tempo com minhas filhas. Mas eu torno esse tempo de qualidade. Então, o tempo que eu estou trabalhando, elas respeitam, sabem que eu preciso trabalhar, elas respeitam aquele tempo. Mas o tempo que eu estou com elas é um tempo que eu tento ao máximo tornar como tempo de qualidade. Oi, Thelma. Boa noite, Karina. Então, falando em tempo de qualidade, eu quero dizer para vocês que os nossos filhos precisam de tempo de qualidade. Muito, muito. Isso é muito importante. Eu quero me fazer entender. Quero dizer para vocês, os nossos filhos precisam desse tempo de qualidade. Pouco tempo, de qualidade. Muito tempo, de qualidade também. Então, assim, mas há outros fatores que eu também quero abordar aqui, além do tempo de qualidade, né? Como, por exemplo, quando nós chegamos a um lugar, eu vou começar a exemplificar assim, para me fazer entender bem clara e vocês poderem refletir um pouco depois acerca disso. Quando nós chegamos a um lugar,
seja um novo emprego, né? Vamos pensar num novo emprego. Ou acho que esse é o melhor exemplo que eu posso dar agora, né? Nesse momento. Você chega no novo emprego, a primeira coisa que você procura é quem é a autoridade ali. Não é verdade? Quem manda nisso aqui? Quem é a autoridade? É isso que nós fazemos quando a gente chega logo num novo ambiente. A gente procura logo quem é a autoridade ali, né? Então, é assim também que os filhos fazem. Eles, quando eles nascem, começam a crescer num ambiente familiar, ele começa a querer entender quem é que manda. É ele que manda? Se nós permitirmos, será ele sim. O filho vai mandar. Por isso mesmo, nós temos que ter autoridade sobre os nossos filhos. Mas para que essa autoridade ela venha acontecer, não acontece da noite para o dia. Isso vai depender de você, do seu modo de se fazer respeitar. Não é com rigidez, né? Mas também não é liberando. Então você vai dar a corda e você vai segurar. E você vai se fazendo entender quem é que manda, quem é autoridade no seu lar. Esse é o papel do pai, o papel da mãe. Oi, Eduardo. Oi, Amanda. Boa noite, querida. Então, assim, a outra coisa que eles vão procurar, que nós vamos procurar quando a gente chega no novo emprego, é saber qual é o meu papel, né? Qual é o papel do outro? Quem sou eu aqui, né? Aqui, nesse ambiente. O filho também procura isso, saber isso, sabia? Ele quer saber qual é o meu papel aqui nessa família. Qual é o papel do meu irmão, né? Qual é o papel dos meus pais? Uma coisa que ele procura saber e para ele se colocar naquele ambiente familiar, né? Damiana, que bom, obrigada, querida, obrigada por isso. Amém, eu tenho aprendido muito com vocês também. Oi, Eduardo, boa noite. Então, com relação ao papel, aqui em casa, por exemplo, minhas filhas têm bem entendido o papel da mãe, o papel do pai, né? E tomem cuidado com a troca de papéis, porque há mães que tiram a autoridade dos pais, né? Na frente dos filhos. Então, se ali é o papel dele, o papel de pai, deixe que ele desenvolva. Assim você também. Então, vocês têm que entrar nesse acordo para que um não tire a autoridade do outro. O filho mesmo, ele tem entendimento, esse é o meu papel. Aqui em casa, como tem uma filha de 20 anos, uma de 11 e uma de 12, elas sabem que quando eu e meu esposo saímos e a de 20 está, ela é autoridade sobre elas, sabe? Para fazer o que quer? Não. Então, minha filha de 20 anos tem bem claro isso. Ela é autoridade por ser a filha mais velha e naquele momento ela sabe o que é melhor para as irmãs. Então, assim, deixe bem definido o papel aí na sua casa, porque é isso que a gente procura. A gente, quando chega num lugar, a gente quer saber quem é que manda aqui, né? Em primeiro lugar, quem é autoridade nisso aqui. Depois a gente procura assim saber qual é o meu papel aqui e qual é o papel do outro. O que cada um faz? Quem sou eu aqui nesse ambiente? Eu posso ser filha, ser mãe, ser irmã. E nessa empresa? O que é que eu sou aqui? Então, vamos deixar bem definido a questão dos papéis também em nosso lar. Limites. Dentro da empresa, você entendendo a autoridade, os papéis, você sabe que você vai ter limites dentro daquela empresa. Você não vai fazer o que quiser. Thelma, obrigada, querida. Obrigada por isso. Ter buscado de Deus, viu? Então, assim, você dentro daquela empresa, você quer saber qual é o seu papel, quem é a autoridade, qual é o seu papel, mas você tem limite. Você não vai fazer o que quer. Você não vai chegar fora do seu horário, você não vai ficar no WhatsApp o tempo todo. Então, assim, você precisa desenvolver algo. Assim também no ambiente familiar. Os seus filhos precisam ter bem definidos os papéis deles. Papéis deles e qual é o limite, até onde ele pode ir. Por exemplo, eu tenho muito receio quando eu ouço dizer, e vou dizer para vocês uma coisa, eu ouço muito. Filhos que dormem com pais. Mas não é num período que o filho está doentinho, você precisa cuidar, está com muita febre, você não quer deixar no outro quarto, ele é muito pequeno. Você quer estar ali perto, você quer ali cuidar. Não é nesse período, é sempre. Já ouvi até pessoa me dizer, o casal me dizer que o marido dorme em outra cama, dorme no sofá, para que os filhos durmam na cama com a mãe. Então aí a gente já vê que não há um limite nesse lar, não está correto. O filho tem que entender que
O meu limite para dormir é o meu quarto. O quarto de meus pais é o quarto do casal onde eles vão dormir. Né? Então eu posso estar com meu pai, posso estar com minha mãe, mas no momento de dormir eu tenho esse limite aqui, que é o meu quarto. Tomem cuidado, porque isso eu tenho visto muito, que isso tem sido um motivo muito grande de separação entre casais. Porque o casal tem a sua intimidade, o casal é para estar junto, mas não com o filho no meio, né? Nenhum, nem dois filhos. Filho no seu quarto. Ah, ele chora, fica perto da cama dele até dormir. Ah, mas ele acorda à noite, você volta com ele à noite e fica lá até ele dormir. Você vai pagar um preço aí de 1 a 2 semanas de adaptação, mas é um preço que você tem que pagar mesmo. Porque afinal de contas foi você quem acostumou que o seu filho dormisse na sua cama com o seu esposo. Ou você, homem, permitiu que o seu filho dormisse na cama com sua esposa. Então assim, se você já vem há anos fazendo algo errado, nada mais correto do que você pagar um preço para fazer algo certo agora. Mas vale muito a pena. Acreditem nisso. Então, limite para os filhos. Limite não só, estou falando agora no aspecto do dormir, mas limite em tudo. O filho tem que saber até onde ele pode ir. O filho tem que entender quem é que manda no lar, quem é a autoridade ali. O filho tem que entender que o papel dele é papel de filho, é o papel de ser obediente. E isso eu não quero dizer que o filho vai deixar perder a sua identidade. Ele vai falar o que ele pensa, ele vai conversar, vai ter um diálogo no seu lar. Mas se tiver que alguém tomar uma decisão, que seja você que é um pai, que seja você que é a mãe. Espero que esteja me fazendo entender, né? E dentro desse limite nós vamos falar também sobre respeito. Respeitar o espaço do outro. Muitas vezes o irmão, isso aí vem muito do irmão, né? O irmão deixa de respeitar o espaço do outro. Então você tem que ter esse cuidado de conduzir no seu lar, esse respeito entre vocês, que ele respeite o espaço de vocês, que vocês respeitem o espaço dos seus filhos também. Ele tem um momento dele, né? O espaço está conversando com os amigos. Olá, Ana! Seja bem-vinda! Então, o momento de estar conversando com os amigos não é o momento de você intervir. Não é o momento de você, mas você é mãe, você é pai. Você não tem que chegar lá na mesa, por exemplo, estão conversando numa mesa, você chegar e intervir. O que vocês estão falando aí? Calma. Então, você não pode sair. Tem um limite. Você não pode sair respeitando o seu filho. Não é verdade? Você é mãe. E agora eu vou falar um pouco sobre punições. Eita, assunto difícil para alguns de nós, né? Mas vocês sabem que dentro da empresa, de uma empresa que a gente chegue nova, depois que a gente procura autoridade, depois que a gente procura saber qual é o nosso papel, qual é o nosso limite, a gente entende que tem que respeitar o limite do outro, a gente também procura saber quais são as punições, né? Mas e se fizer isso aqui? Não, se fizer isso, o chefe não vai estar de acordo, não vai ser bom para você. E eu vou exemplificar aqui a punição numa empresa. Se você faz algo errado, digno de uma punição verbal, né, uma advertência verbal, você vai ganhar. Não tenha dúvida disso. Então, assim, por isso que a gente tem que fazer a criança entender desde cedo que existe uma punição. Porque quando ela vira um adulto, um homem, uma mulher, ele tem que entender, essa que era uma criança e agora é adulto, vai ter que entender, e já vai entender, se você educou dessa maneira, que há punições também, né? Não vai passar ileso em tudo. Então, dentro de uma empresa, quais são as punições? Uma advertência verbal, pode ser uma advertência por escrito. E se eu não estou enganada, a advertência por escrito, acho que umas 3 vezes, umas 3 advertências, gera justa causa. Olha aí, vê como as coisas que a gente vai formando em nossos filhos vai repercutir lá na frente na sua fase adulta. Veja que não é, simplesmente é uma criancinha, coisa de menino. Não, não. Leve seu filho a sério, né? Eu vou falar agora da punição no futebol, por exemplo, no jogo de futebol. Não há punição lá? Parece mais uma diversão, né? Mas não há punição lá. Tem o cartão amarelo, depois tem o cartão vermelho. Então, assim, há uma punição. Porque já pensou se não houvessem punições? Será que realmente haveriam limites bem claros, né? Então, no jogo de futebol também há punição. E em sua casa? Em sua casa, o que há? O que você tem feito, né? Para punir o seu filho, punir a sua filha, né? Para dar um exemplo ao seu filho, à sua filha, para se fazer entender de que aquilo não estava correto. Você dá advertências, dá um cartão vermelho, o que você faz? Então, eu vou falar aqui agora 2 versículos que têm a ver com disciplina. Então, espero que vocês reflitam um pouco acerca desses 2 versículos, não somente agora, anote para uma reflexão mais tarde.
Eu vou falar aqui sobre 9:16, que fala: a vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue-se a si mesma envergonha a sua mãe. Né? Então vejam como a Bíblia ela é um livro sábio, né? Aqui tem uma outra passagem que eu reservei para agora também, para nós conversarmos a respeito. Toda a correção ao presente não parece ser de gozo, de prazer, né? Senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Isso está em Hebreus, essa passagem está em Hebreus 12:11. Agora, vejam bem, né? De fato é uma verdade. Vejam que nós adultos, o que a gente fala hoje assim, né? Poxa, eu entendo exatamente por que minha mãe fez aquilo, me botou naquela disciplina, não me deixou 2 dias, ela me deixou 2 dias sem assistir uma televisão. Hoje você fala assim, graças a Deus que minha mãe fez isso. Eu não sei o que seria de mim se minha mãe não tivesse feito isso, né? Chariane, ser mais severa, né, querida? Então é isso. Então, a gente hoje fala assim, se não fosse, ai de mim, se não fosse a minha mãe, se não fosse meu pai a educar-me isso, né? Então, assim, a questão de punição, a questão da disciplina, tem que ser pensada com muito cuidado, né? Por quê? Porque se você pune porque você está com raiva, provavelmente você vai punir errado. Vai falar impensado, né? Vai fazer impensado, algo impensado, vai ter uma atitude impensada. E isso não vai ser interessante para o seu filho. Será que realmente vai gerar nele uma experiência? Vai gerar nele um entendimento de que aquilo foi incorreto? Ou vai gerar nele um medo? Por exemplo, de apanhar muito. Prestar atenção? Então, tome muito cuidado com relação a essa questão da disciplina. Então, assim, a depender do que foi feito, um bom diálogo é muito interessante. Né? A depender do perfil da maturidade da criança. Uma boa disciplina de ficar num canto pensando, sem celular, sem televisão, para que realmente ele reflita, é muito interessante. Mas não é um tempo longo, 3 horas sentados. Não vai adiantar. 2 horas, não. Um tempo que seja pouco, curto, também não muito curto. Um tempo ideal, a depender da maturidade, da idade da criança, em que ela sente um pouco e você fala. Quero que você sente, para que você pense um pouco a respeito do que você fez e depois nós conversamos. Agora, por favor, não vá fazer outras coisas e esquecer o seu filho lá sentado, tá? Retorne, porque a sua palavra de alguém que tem autoridade e deve ser respeitada. E você vai se fazer respeitado se você for e cumprir aquilo que você falou. Retorne e diga para o seu filho, você pensou? Pergunte, você pensou? Sabe por que eu coloquei você aqui? Porque eu já tinha lhe falado, não faça isso, e você fez. Isso que você fez, você vai dizer o que foi feito. Não está correto e eu desaprovo. Já tinha conversado com você, você tornou a fazer, então eu preferi que você pensasse um pouco a respeito. Deixe que ele se expresse, ouça, não fique dizendo, não, você está errado. Pare, ouça o que ele vai dizer. Agora é o momento do diálogo do olho no olho, isso é importante também. Né? Lidar com mentiras, eu vou falar também a respeito disso, né? Nos próximos dias. Lidar com mentiras vai ser importante trabalhar com isso, porque infelizmente o que nós temos visto nas crianças hoje é que estão mentindo de uma forma muito descarada, né? De uma forma muito assim, sem as claras, sem se envergonhar, né? Então a gente vai conversar um pouco a respeito disso também no decorrer desses dias, dessa semana. Agora eu quero falar sobre algo que você, em hipótese alguma, pode fazer com seu filho com relação à disciplina, à punição. Ameaçar e não cumprir. Pensou sobre isso já? Já pensou alguma vez? Às vezes a gente ameaça porque está chateado. Se você fizer, eu vou lhe bater. Se você fizer, eu vou lhe... E depois não cumpre. Ele vai rir de você, vai tornar a fazer e não vai ter respeito. Muito menos você vai ser autoridade sobre a vida dele. Então, não adianta gritar que vai fazer, não adianta, não é isso que adianta, né? Jaqueline, eu mesmo tinha mais medo do que respeito, tá vendo? Então, não é isso que a gente quer para os nossos filhos, é por isso que nós estamos aqui hoje, a conversar, a trocar ideias, porque a gente quer ser pais melhores, pais segundo o coração de Deus, e para isso a gente precisa refletir, e nada melhor do que estarmos aqui conversando um pouco a respeito, né? Então, assim, cuidado.
Se você ameaçou, cumpra. Ou não ameace. A menos que você tenha ameaçado uma coisa muito absurda, então você não vai poder cumprir. Mas você vai conversar, vai dizer que não vai cumprir, que você não pensou quando falou, vai até mudar a forma da disciplina, mas não faça isso. Ameaçar e não cumprir, não faça mais. Portanto, pense. Se você quiser dizer para ele, dar uma advertência, filho, olha só, eu estou dizendo para você que não faça. E essa é a primeira vez que eu estou lhe dizendo. Se aí ele já vai entender. Você já está dizendo para ele, sinalizou, essa é a primeira vez. Vai na segunda, filho, eu já falei com você. Não precisa repetir a frase não, ele já sabe o que é. Essa é a segunda vez que eu estou lhe dizendo. E ele já vai saber que se você voltar para falar uma terceira vez, já é para você discipliná-lo. Já é para ver a punição. Então, assim, eu acho interessante isso, né? Porque quando você chega para o seu filho e fala, olha, eu estou falando com você, essa é a primeira vez. Não faça isso porque você vai quebrar. Por exemplo, né? Vai quebrar algo. E aí, ele continua. Você volta para ele e fala, filho, eu já falei com você e essa é a segunda vez. Olho no olho, você vai falar pontuando. Ele já sabe que uma terceira vez não tem mais conversa. Vai ter a disciplina sim, vai ter a punição. Maria. Isso, Maria. Então, ela tem essa dificuldade, né, com relação à ameaça. Então, pensa um pouco, Maria, antes de agir. Não ameace, não. Faça. Nem chegue para ele e dizer, se você fizer, eu vou. Não. Vira para ele e diga, estou falando com você. Não faça isso, preste atenção. É a primeira vez. Faça isso. Isso é muito interessante. Faça esse teste que eu acho que vocês vão gostar. Uma coisa que eu acho terrível, gente, é quando eu estou, por exemplo, no shopping, que eu vejo a criança a espernear no chão. Poxa vida. Aí sabe o que o pai e a mãe fazem? Você vai ficar aí se esperneando? Vou sair andando. Aí sai andando. Ei, volte, o filho é seu. Tem nada que sair andando enquanto o seu filho está esperneando. É você quem tem que tratar isso, não sou eu nem o segurança do shopping. Volte lá e trate com seu filho. Se ele chegou a esse limite aí, ou melhor, essa falta de limite de espernear e se jogar no chão, isso não vem daquele dia. Isso vem de uma má criação que você está dando. Então não é a segurança do shopping que vai dar jeito. Dê jeito você. Então, vocês que ainda não tiveram isso, né? Que aconteceu isso na vida de vocês, com seus filhos, ótimo. Então, nós já estamos abordando o assunto para que nem venha acontecer. Porque realmente, a falta da correção envergonha a mãe, né? O filho vai envergonhar a mãe, essa ausência da correção, né? A outra coisa é assim, você chama, tá no shopping, você fala, filho, venha, e ele não lhe atende, aí fala, tchau, tô indo embora. Ai, gente, não pode fazer isso. Tchau, tô indo embora, não. Você é mãe, você é pai, não é tchau, tô indo embora. É chamar e o filho te obedecer. Filho, vamos agora. E não é num tom alto, nem chamando atenção no shopping. É pra ele. Filho, vamos agora. Agora é hora de ir embora. Seu filho tem que entender que há tempo para tudo. Há tempo para ficar e há tempo para sair daquele lugar. Mas tá cheio de brinquedo, de joguinhos, ele não consegue sair. Consegue sim, consegue. Você é que não está conseguindo ter controle e autoridade sobre o seu filho. Então vamos e convenhamos. Tome cuidado. Tome cuidado para você não passar vergonha. Né? Isso eu estou falando na rua. Fora o que você está fazendo com o seu próprio filho. Essa má criação vai repercutir lá na frente na vida adulta dele. Tenha certeza disso. A outra coisa é assim, você vai dar o que quer para ele parar de te envergonhar. Então, se o filho tá se esperneando, eu quero aquele brinquedo, eu quero isso, eu quero aquilo, e aí gritando, se esperneando, e você, para não vivenciar esse momento de vergonha, entregar para ele o que ele quer, isso vai ter um nome. Eu vou dizer que nome é esse. Bárbara, é a nossa responsabilidade. É isso aí, Bárbara. É isso aí, a nossa responsabilidade, né? Os nossos filhos. Então, quando o seu filho esperneia, eu quero essa boneca, eu quero esse carrinho, e você, olha, você nem tem condição de dar, ou nem deveria dar naquele momento. Mas você vai e entrega para não viver aquele momento de vergonha, né? Isso tem um nome. Isso se chama reforço. Você vai estar nada mais, nada menos
do que aumentando a frequência desse comportamento em seu filho. Nada mais, nada menos. Então, assim, à medida em que ele grita, esperneia e chora e você entrega o que ele quer, você está reforçando o comportamento dele, a frequência desse comportamento. Então, toda vez que ele fizer e você entregar, mais vezes ele vai fazer e mais vezes você vai ter que dar, já que você pensa dessa maneira. Agora, por outro lado, quando há punição, que o seu filho se joga e fala, eu quero aquele carrinho, eu quero aquela boneca. E você fala assim, não. Primeiro que se você já chegou a um limite desse, o seu filho já chegou, é porque já tem algo lá atrás que não está muito bom na criação, na educação do seu filho, né? Mas vamos dizer que você chegou a isso, mas quer corrigir. E aí o seu filho grita, eu quero, a sua filha grita, eu quero. E aí você vira, chega perto, olha no olho e fala assim, eu não vou te dar, não está combinado isso, não falei que iria dar, não vou dar, você não vai receber. E porque você está esperneando, sabe aquele filme que a gente ia ver agora? Nós não vamos assistir. Vamos voltar para casa e você não vai ter isso. Não fale muita coisa não, porque naquele momento ele está irritado, ele está chateado, está se batendo, ele não vai querer te ouvir, né? A tendência é que, à medida que vá passando o tempo... Olá, Cristiane. Olá, querida. À medida que vá passando o tempo, a frequência desse tipo de comportamento vai reduzir. Porque ele vai voltar para casa sem o que queria, ele vai voltar para casa sem ter assistido o filme, né? E ele já teve essa punição. Isso foi uma punição para ele, além de não receber, não assistir o filme que foi assistir, né? No cinema, por exemplo. Então, assim, a tendência é que essa frequência, olá, querida, a tendência é que essa frequência ela vá reduzindo, né? E assim é a educação. Cansa, é chato, dá trabalho, mas é o melhor para a sua vida. É o melhor para a vida do seu filho. Não pense que amar é agradar e dizer sim para tudo. Amar é muito diferente disso. Pense sobre isso. Então, à medida que você for punindo o comportamento do seu filho dessa maneira, né? Cuidado com as punições severas. Então, você vai punir da maneira correta, equilibrada, no Senhor. Busque direcionamento de Deus para punir da maneira correta. Então, você vai ver... Eu estou falando isso, gente, eu tenho uma filha de 20 anos. Eu já vivi muito, né? Uma de 11, uma de 12. Então, minhas filhas nunca fizeram isso, de chegar no shopping para se bater. Nunca mesmo. Mas já poderiam ter feito. E se eu tivesse agido dessa maneira, começado a agir dessa maneira, tenho certeza que à medida que o tempo fosse passando, essa frequência ia reduzir. Porque ela viu que foi punida. E perdeu muito mais do que não ter recebido. Ela perdeu até o filme que iria assistir, né? O que é combinado não sai caro. Então, se você combinou com seus filhos de irem para o shopping para assistir um filme, por exemplo, ótimo. Se arrumem, se aprontem, estão todos felizes, entrem no carro, mas chegou no estacionamento, para o carro, olhe para eles, olho no olho e diga, o que nós viemos fazer aqui? Nós viemos aqui assistir ao filme tal, não foi? Então, é o que nós vamos fazer. Nós não vamos comprar outras coisas, senão a pipoca e o lanche do cinema. Ou algo que eu julgue necessário. Se vocês gostarem de algo, podem mostrar para mim, porque no momento que eu possa ou ache que deva te dar, eu te dou. Isso com os filhos com certa idade. Se for muito pequenininho, você vai avisar. Nós vamos ao cinema, só isso. Vamos comprar pipoca e o refrigerante só. Então, assim, você vai se fazer entender a depender da maturidade do seu filho, do grau de maturidade dele. Mas o que é combinado não sai caro, né? Bárbara, aqui ocorreu só uma única vez e houve punição. E nunca mais, graças a Deus. Que bom, Bárbara, que você deu esse exemplo aí. Que bom. Porque realmente você está testificando o que eu acabei de dizer. Isso é uma verdade, né? Jeane, quem ama educa. Sempre é em qualquer situação. Sempre, sempre, sempre. Quem ama, educa em qualquer situação, tá certo? Então, gente, o que é combinado não sai caro. Cuidado com a punição injusta. Exemplo. O seu filho, ele não está fazendo nada demais. Ele se virou e caiu algo de vidro numa loja no chão. Ele só se virou, foi olhar algo. Como acontece com você e comigo? Aliás, comigo acontece muito. Mas assim, se virou e quebrou. Deixa eu só ver. A Jaqueline, eu não consegui ver. A Bárbara. Sim, ditar regras. Eu vou em lojas e eles aprendem a olhar com os olhos e pedem quando querem.
Vê com as mãos, exatamente. É isso aí. Então eles veem as coisas, falam assim, e até eu com minhas filhas hoje, elas falam assim, mãe, só tô olhando porque de repente Natal, se você puder, é assim. Na minha casa é assim. E pode ser no celular também, é só você treinar, gente. Tudo é questão de exercício. Criação, educação de filho é questão de exercício diário. Cansativo, mas é questão de exercício. Cristiane tem 3 filhos e eles são muito compreensivos, nunca deram problema nesse sentido. Que bênção, Cristiane. Que bom, né? Então, eu tô falando da punição injusta. Então, se virou, olha só, deu uma virada, como eu faço muito, gente. Se eu for a um casamento, eu fico sempre quietinha, tiver muitas coisas, né, de cristagem, eu fico sempre muito quietinha, porque eu derrubo as coisas muito facilmente. Então, seu filho virou assim, caiu. Você nem viu o que aconteceu, e você foi lá e já pegou e botou em disciplina. Olha que punição injusta. Você sabe que a punição injusta gera trauma? Gera trauma no seu filho. Então, a Jeane, quem diz que educar é fácil? Que não dói em nós pais, quando temos que usar a vara? Lógico, dói. Dói mais na gente. É mais cansativo, é muito cansativo pra gente, mas é tão importante para os nossos filhos educar e amar, gente. Então, assim, cuidado com a punição injusta, porque quando você pune injustamente, gera até trauma na criança. Eu lembro que quando eu era pequena, eu estava no mercado, eu sempre fui muito agitada, né? Muito dinâmica, e eu aprontava assim, tá bom, vou dizer a palavra certa, eu aprontava assim. E aí eu lembro que uma vez eu fui no mercado com uma tia minha, e eu fechei antigamente, hoje não tem mais, gente. Quem for do meu tempo aí vai saber, né, meninas e rapazes? Tinha uma portinha quando você ia pro caixa, uma portinha que você podia abrir e fechar, né? E eu gostava de brincar com aquela portinha de abrir e fechar. Eu lembro que uma vez eu fui fechando, né, quando eu tava com minha tia, e ela abriu, a moça que estava no caixa reclamou, e aí minha tia falou assim, não pode, e aí abriu a portinha de novo. Veio um menino por detrás de mim, não fui eu, gente, não fui eu. Um menino veio por detrás de mim e fechou a portinha. Minha tia olhou aquilo e aí ela me deu um tapinha na mão e falou, eu disse para não fechar. Ai, gente, nunca esqueci. Nunca esqueci. E em mim gerou algo assim muito chato, porque toda vez que eu era acusada injustamente, qualquer outra situação, eu lembrava disso, quer dizer, existia algo dentro de mim, né? Que havia sido traumatizado. Eu tinha sofrido um trauma, algo que para mim foi muito forte, não tinha sido eu, e ela não acreditou em mim, né? Amanda, a punição injusta dói muito. Foi punida injustamente e nunca esqueci. Olha, Bárbara, só rindo, né, Bárbara? Chariane Mona Lisa, minha nossa, sou craque nisso. Eu coloco de castigo pra tudo, principalmente depois do culto, por mau comportamento. Cuidado, foi bom você ter falado a respeito disso. Cuidado, viu? Cuidado, porque a criança não tem que ter a igreja como algo ruim. A igreja tem que ser algo muito bom. E à medida que a gente sempre pune quando sai dela, o que a criança vai começar a entender? Que para a igreja não é bom. Porque não pode se movimentar. Não é que você vai deixar o seu filho fazer o que quiser. Mas de repente tem uma escola bíblica, se tiver, acostume o seu filho a estar na escola bíblica dominical, não como armazenamento, como eu falei ontem, mas como uma forma de aprendizado, dele estar lá compartilhando com outras crianças, conhecendo mais de Deus, né? Então tome esse cuidado. E se não tiver uma escola bíblica, leve lápis, caneta, coisinhas que ele possa ficar ali sem interromper ninguém, mas que ele possa estar ali e a palavra, ele não deixa de estar escutando a palavra também, né? Então vamos ter esse cuidado, né, com os nossos filhos. Ficou guardado, sim, Bárbara. Então, assim, eu quero dar o exemplo da minha filha, né, com relação à questão da punição, que muitas vezes não precisa nem ser uma disciplina, não. Às vezes basta um diálogo e você já se fez entender. A minha filha tem uns 15 dias, que é a minha filha mais nova, lá na igreja tem uma partezinha que a gente chama de tenda, né, que é uma parte social, onde as pessoas têm vários bancos e mesas, cadeiras, móveis rústicos, muito bonito, né? Onde você senta, tem um café, tem uma livraria, onde você senta, conversa um pouco, é um ambiente super tranquilo, onde as pessoas estão ali para andarem, né? Inclusive já foi dito isso, que não é para deixar as crianças estarem correndo, subindo, descendo dos bancos, enfim. Mas eu nem vou falar a respeito, só vou falar a respeito da minha filha. Uma vez eu cheguei, minhas filhas já sabiam que não era permitido correr,
E a esse tempinho atrás eu cheguei e encontrei a minha filha, justamente a minha. Eu de fora vi, porque é tudo de vidro. Eu de fora vi a minha filha correndo. E aí eu chamei ela, tinha outras crianças correndo, não iria envergonhar minha filha, né? Ela já tem 11 anos. Eu fiz um sinal para que ela viesse perto de mim. E quando ela chegou, eu falei assim: filha, esse ambiente aqui é para quê? Ela disse: não é para correr, mamãe. Eu falei: não é para correr, mas para que é? Ela disse: é para sentar, é para conversar, é para tomar café. Eu falei: então é para tudo isso, menos para correr, não é, filha? Você sabe que tem ambientes para correr. Ela falou: tá bom, mãe, eu não vou fazer mais isso. Eu falei: tudo bem. E ela saiu. Precisava sentar minha filha em disciplina ou qualquer coisa desse tipo? Não precisou nem eu falar. Estou falando a primeira vez. Não precisou. Ela já tem 11 anos. Então ela me ouviu, parou de correr, não ficou envergonhada na frente das colegas, porque eu falei com ela baixinho, chamei no canto e perguntei. Fiz com que ela refletisse o comportamento dela e que ela mesma chegasse à conclusão a que ela chegou. E parou de fazer. Então é justamente isso que eu quero levar vocês a refletir um pouco, né? O seu comportamento com o seu filho. Até que ponto você precisa punir? Qual tipo da punição? Que a punição deve existir, deve. Mas a depender do momento, até que ponto você deve punir? Punir sentadinho, punir num castigo mais severo ou não? Então tudo depende da situação, do momento, da maturidade, mas algo é importante dizer. Tem que ser muito bem avaliado, tá? Por mim, por vocês, muito bem avaliado. Então, eu quero deixar aqui uma dica. Estou finalizando agora, tá, gente? Muita coisa para falar a respeito das crianças, dos nossos filhos, filhos adultos, filhos, mas principalmente filhos menores, né? Mas eu quero deixar aqui, nós temos outros assuntos para abordar, viu? Durante a semana, ainda tem quarta, quinta e sexta-feira, muito assunto, mentiras, internet, e lá se foi muito assunto. Baixa autoestima, porque a gente tem visto muitas crianças assim, né? Então a gente tem visto crianças cometendo suicídio. Tudo isso a gente vai conversar um pouco, né, a respeito. Mas eu quero deixar uma dica aqui para vocês hoje, né? As dicas de hoje. Uma é que você reflita sobre tudo que nós discutimos, principalmente sobre os versículos bíblicos, né? Isso é uma dica muito importante. Não adianta a gente discutir aqui, vocês receberem isso, entenderem o que tem que ser feito, eu também, e a gente depois não parar para refletir um pouco, né, a respeito do que foi conversado aqui. Precisa parar para refletir e, mais que isso, precisa exercitar. Educação é um exercício diário para mim e para você, né? E a outra coisa que eu quero que vocês levem como uma dica é percepção, essa palavra. Por que percepção? Adriana. Já tá acabando, Adriana. Thelma, você tem muita dificuldade em punir, né? Mas uma punição em amor é muito válida, viu? Sônia, olá Sônia, seja bem-vinda. Nós estamos terminando, mas você vai poder assistir depois, né, esse vídeo. Então, assim, percepção é a palavra, a outra dica de hoje. O que é percepção? Seus filhos são adultos? São jovens? São crianças? É um bebê? Percepção, observação, atenção aos seus filhos. É muito importante que você pare e preste atenção ao que seu filho fala. Olha, na palavra do seu filho é dito tanta coisa, às vezes tão em poucas palavras, coisas que você está fazendo e nem percebe, ou deixa de fazer e nem percebe. É uma ausência sua que ele fala por meio de uma palavra e você, como não está dando atenção, não percebe, né? Acabou muito rápido, Jeane. Ana Paula, você também tem essa dificuldade, né? Mas é treino, viu? É treino. Então, assim, eu quero deixar essa dica com relação à percepção, porque eu sei que no mundo atual, principalmente, esse mundo moderno, a gente deixa de fazer, né, certas coisas para conseguir ajustar um horáriozinho com o filho, e mesmo dentro desse horário a gente fica no celular. Já pararam para prestar atenção nisso? A gente, não, hoje eu vou encurtar um pouco isso aqui para poder estar com meu filho, e aí abre o celular, liga ele e fica ali na internet, nas redes sociais. E o seu filho? E o seu filho adulto? E aí você marca para sair para um cafezinho com o seu filho, para estar com ele, liga o celular e fica ali. Ele também, não dele, e não há nada. Gente,
Deixe o celular para a hora certa. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Então, quando for tempo de estar com seu filho, dê tempo de qualidade. Façam isso, vocês vão gostar muito e vão colher frutos maravilhosos se vocês regarem da maneira correta. Eu tenho procurado fazer isso no meu lar. Gilson, verdade. Ana Paula tem a dificuldade, né? A gente já falou. Então, pessoal, a Amália ontem, ela me pediu para falar um pouco sobre como elevar a baixa autoestima do filho, né? Tá muito baixo, como a gente fazer para elevar? E eu vou abordar também esse assunto ao longo dessa semana. São mais alguns assuntos que eu ainda tenho aqui. Filho é um assunto muito interessante, é um assunto vasto, é um tema vasto. E a gente ainda vai conversar sobre muitas coisas, né? Então eu tô me despedindo aqui de vocês hoje. Mas amanhã estaremos juntos, aprendendo uns com os outros. Jaqueline acha muito importante dizer que os pais devem falar a mesma linguagem dentro de casa, para que ninguém tire a autoridade um do outro. Que bom que você achou importante. E é mesmo importante, né? Gilson, educar e amar através de doar tempo. Ô, Gilson, obrigada pela sua contribuição. É isso mesmo. Isso é educar, gente. Educar é uma doação, né? Uma doação de tempo, uma doação de amor, né? Rosane, que pena, pegou no final, né, Rosane? Coloca o relógio para despertar aí, para estar conosco desde o início, até para contribuir aqui com a gente, né? Jeane, beijos, querida. Então, gente, eu tô me despedindo de vocês hoje, mas amanhã estaremos juntos com novos assuntos, porque o tema é realmente vasto, é realmente interessante. Deixei já minhas dicas de hoje, mas a maior de todas as dicas é: busque a direção de Deus, porque Ele vai dar sabedoria na criação dos seus filhos e educação deles, tá? Busquem de Deus e ponham em prática. Deus vai dar sabedoria e vocês ponham em prática dia a dia. Cansativo é, mas é muito melhor do que pagar um preço lá na frente, porque aí vão pagar você e o seu filho junto. Bênção de Deus, que bom, que bom. Gente, então eu vou me despedir de vocês aqui, tá? Que Deus abençoe cada um de vocês. Fiquem na paz de Deus. Para vocês que ainda tem muito que melhorar, tá vendo aí? Puxa, eu tenho muito que mudar. Escreve alguns itens, depois reveja o vídeo, escreve, faz um rascunhozinho e vai praticando, vai que dá certo. Sempre é tempo, porque Deus é conosco. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz de Deus.